Fora isso, que nós já tínhamos caminhado, essa parte da aula é só realmente uma revisão, nós temos aqui os tipos ideais de ação social, tipos ideais de dominação, a ética protestante e o espírito capitalista, como próximos slides. Os tipos ideais de ação social, eu disse a vocês, né? A ação social é o grande objeto de estudo. A metodologia compreensiva permite que o sociólogo interprete, busque compreender, né? Entenda as ações sociais. A ação social é toda forma de agir em sociedade, né? Mas mais do que isso, são as ações dos sujeitos diante, né, de um sentido que eles vão aplicar. O que eu acho que estou fazendo quando estou fazendo algo? Então vamos lá, essa pergunta mesmo. Eu estou aqui ministrando uma aula? Sim, estou ministrando uma aula. Tenho ciência do que estou fazendo? Sim. Consciência do que estou fazendo? Sim. Então estou agindo, segundo Weber, com uma ação racional, que tem relação a um fim. Eu estou racionalmente dando uma aula visando atender um interesse, que é, obviamente, ministrar esse conteúdo para vocês. Cardoso, mas você já falou isso na última aula, eu sei. Recuperando, algumas ações racionais são relacionadas a fins. Algumas ações racionais, são relacionadas a valores. Honra. A honra é um valor. A dignidade. Eu preciso pagar a minha dívida, porque eu sou uma pessoa honrada, então eu vou lá e pago a dívida. Não que se eu não pagar, eu pago mês que vem, a dívida aumenta, não tem problema. Não, mas a minha honra exige que o valor honra exige que eu haja em sociedade. Por exemplo, nossa, eu não acredito, Cardoso, você não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? A sua mulher foi vista com outro. Foi vista com. Deixa eu ver com quem? Com um professor. É? Eu não vou falar. Eu, munido, ou pelo menos de alguma maneira aí, com um valor, né, a minha honra de homem, né, extremamente machista, enfim, né? Vou tirar satisfação com ele que me pôs um chifre, né? Tem pessoas que agem assim. E é isso que eu estou tentando dizer. Por mais que não seja o meu caso, algumas pessoas podem agir dessa maneira, o Weber avalia como muitas vezes agimos racionalmente em nome do valor. E é engraçado porque o valor nos convida a agir, quando na verdade deveríamos repensar o próprio valor, mas se o valor é maior do que nós, então, olha a negociação. Os tipos ideais são apenas tipos ideais. Muitas vezes eles se entrecruzam, né? Muitas vezes a mesma ação pode ser classificada em uma ou duas ou até três tipos ideais, né? Então cuidado para não ter uma leitura muito fechada disso, né? A ação tradicional, digamos que uma festa de 15 anos, um casamento, né? Ou mesmo um funeral. Como é que a gente deve se comportar nessas três, vou chamar de festividades, apesar que não são necessariamente festas no sentido de celebração, mas são rituais festivos do ponto de vista cultural de contemplar e comemorar o aniversário de 15 anos, o enlace matrimonial ou a morte, né, de um ente querido. Nesse sentido de celebrar, não, né, no sentido positivo, por favor, né, mas no sentido acadêmico, né. Como é que você se comportaria numa festa de 15 anos? Se você chegar e chorar numa festa, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo. Porque a tradição é se vestir de uma certa maneira, chegar em um determinado horário, dançar, comer, se divertir, brincar. A moça, inclusive, aquela que está sendo a debutante, se for a festa dela, né? Provavelmente é esperado que ela se vista de uma determinada forma especial, que ela convide as pessoas, talvez, se for mais tradicional ainda, uma valsa. Algumas, inclusive, tocam instrumentos, dependendo da festa, para mostrar erudição, como era no século XIX, quando os homens fizeram e criaram a festa de 15 anos, para colocar a filha em contato com os jovens da sociedade burguesa, comunicando para todos que ela agora pode casar.
Cardoso, ai, meus pais fizeram festa de 15 anos para mim visando isso. Não, gente. Os rituais se ressignificam, modificam, né? Pelo menos eu imagino que não. O que eu estou tentando dizer é que algumas das ações tradicionais já são tão fortemente construídas e colocadas como um grande vestido, um grande terno, para que nós, ao estarmos naquela situação, não podemos fugir dos rituais prescritos. As ações tradicionais, elas são ações que exigem que a gente repita o que se espera, em nome da tradição. E a ação afetiva é aquela costurada pelas emoções, uma explosão de emoções, como eu contei a vocês. De repente alguém conta uma história e você começa a chorar. Você gostaria de não chorar, mas a emoção te toma e é uma explosão, uma ira, uma raiva. Em nome dessa coisa maior, nós agimos, né? Por isso que acreditem, tá? Essa aula pode ser muito usada nas obras e no curso de Direito. O Weber é muito utilizado para interpretar as ações jurídicas. Interessantes, quem for fazer direito pensa a respeito, hein? Agora, a partir desse momento, eu gostaria de lembrar a vocês que nós vamos para uma área nova, que são as formas ideais. Ficou errado aqui, ó, ideias, né? Olha só, ideais, desculpa, viu, gente? De dominação legítima, né? A primeira forma seria legal, a segunda, a forma de dominação tradicional e a terceira, a de dominação carismática. Eu gostaria de lembrar a vocês que o Weber, por conta das ações sociais, né, depois de interpretar essas 4 formas de ações sociais, ele chegou a uma conclusão. Todas as ações sociais são ações articuladas a formas de dominação. É engraçado isso, né? Nesse exato momento eu os domino, mesmo à distância. Domino em que sentido? Domino porque o Sabin me contratou como professor. E ao me contratar como professor, ele está afirmando a vocês que eu represento aquilo que é a sociologia na escola. Você olha e fala, claro, você é professor. Sim. Se ele coloca que o Cardoso é professor de sociologia, e ao colocar isso ele está dizendo que aquilo que o professor Cardoso fala é o que você tem que saber para passar no vestibular, você vai estudar o que eu disser. Acreditar no que eu disse. Isso é muito interessante. Sobre a escola, recai aos ombros um movimento incrível de responsabilidade. E essa dominação que nós temos sobre vocês, vocês acreditam que nós estamos sendo aqui justos, honestos e profissionais no nosso trabalho, e pagam a gente para isso, inclusive, essa relação, ela é tão interessante, que vocês até não questionam, muitas vezes, aquilo que recebem como conteúdo. Claro que essa dominação ela não é tão forte. O próprio Weber indica que muitas vezes a dominação legal, essa marcadas por regras, normas, leis e burocracia, essa é uma dominação relativamente frágil. Por exemplo, eu estou dando aula aqui e tem algum aluno falando assim, ó, será que o Weber disse isso? Porque eu não sei se Cardoso está sendo honesto. Eu vou lá pesquisar na internet. Pronto. Nesse momento nasce o questionamento. Nesse momento eu já demonstro que apenas o meu nome na grade do currículo ou no horário da sala não significa necessariamente o meu comando sobre vocês. Pensem comigo. Pensem como a dominação legal, ela é uma forma de dominação, mas ainda assim ela é repleta de fragilidades. Todos os professores de vocês, quando dão aula, têm o silêncio total da sala? Todos os professores de vocês, quando dão aula, eles têm esse momento que é de tê-los na mão completamente. Tem professores que têm que fazer assim, ó. Gente, para de falar. Para. Ou optam por uma atitude mais autoritária. Vá para fora. Se vocês têm essas dimensões de professores, porque deixa as pessoas ser as pessoas, olha como Weber tem razão. Percebam que a dominação legal, ela funciona, contudo, ela tem fragilidades.
A dominação tradicional ela é um pouco mais forte. Por quê? Ela ocorre quando as pessoas respeitam alguém ou um grupo em função das tradições e dos rituais adequados. Isso fica claro quando pensamos nas questões religiosas, né? Se você é um sujeito católico, você vai à missa, na igreja, por exemplo, você está tendo lá uma fala de um sacerdote, né? Por exemplo, um padre. E aí, olhando, observando a missa, o padre diz algo, você pode até, a princípio, pensar, será? Sim, você tem todo o direito de pensar o que você quiser, quando quiser. Né? Mas se você é uma pessoa de fé, em nome da instituição religiosa, da tradição, dos 2000 anos de cristianismo, você não levanta a mão e fala, ô padre, eu tenho uma dúvida. Você não vai. Se você vai falar com o seu pastor no templo, se você vai falar com um médium, né, numa outra instituição religiosa, você é espírita, kardecista, umbandista, protestante, se você tem alguma fala religiosa em você e você determina que aquilo é tradição para você, perceba que a relação de dominação existe e que você questiona menos. Ainda assim, muitos questionam, ainda assim existe espaço para fragilidade, claro, sempre existe, tanto na dominação legal como na tradicional. Mas repare que a última, a carismática, ela é muito poderosa. A dominação carismática é realizada a partir do carisma, da grande influência social. Existe no texto do Weber a definição de carisma como dom da graça. É como se Deus tivesse escolhido algumas pessoas. É como, reparem, é como, é uma metáfora, né? O Weber não trabalha dessa maneira religiosa, mas é como se Deus colocasse, né, naquela pessoa o carisma. E é tão fácil de entender isso, na minha opinião. Na minha opinião. Existem pessoas que não precisam se esforçar para serem bem-vindas, para serem interessantes, porque elas falam e aquilo tem um magnetismo pessoal sobre elas que é incrível, né? Eu vejo o Kogu, por exemplo. Kogu é um sujeito repleto de carisma, né? Poucas pessoas discordam disso. Imagino que eu esteja correto. Se eu não estiver, que pena. Porque para mim ele tem. Foi meu professor, inclusive. Eu lembro quando o Kogu dava aula e ele fazia assim, ó, olhava pra gente, né? E aquilo já era engraçado. E era um bom professor, claro. Carisma é uma coisa que as pessoas têm e que não se explica. Não há curso para carisma, tá? Não tem faculdade. Quero ter carisma. Vou lá. Não tem remédio para. Não tem uma cirurgia. Não tem. Carisma você nasce ou não. Ah, Cardoso, eu não tenho carisma. Calma, você pode ainda não ter revelado o carisma que tem. Você ainda não chegou à fase adulta. O Weber não diz que isso também é tão claro, né? Ainda mais na idade em que estão. Mas o que eu quero dizer é que grandes líderes políticos carismáticos fazem coisas assim, falam sei lá o que, quando quiserem, de qualquer maneira, e são seguidos de maneira cega pelos seus apoiadores. Então eu digo, por exemplo, Getúlio Vargas, amado pelo povo, né? O povo ama Getúlio e diz né? Mas veja só, Hitler também foi amado, né? Foi conduzido com muita paixão pelo povo alemão, independente inclusive das questões que foram colocadas no livro Mein Kampf, por ele mesmo, né? Jesus também, né? Amado pelos seus seguidores. Cardoso, você está comparando Getúlio, Hitler, Jesus? Não, 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 não. Eu estou dizendo que a dominação carismática ela pode acontecer em qualquer liderança, seja ela boa ou ruim, articulada por cada um de vocês. A dominação carismática é só a questão de o carisma auxiliar no processo de dominação. Isso não quer dizer que vai ser bom ou não. Reparem como que o Weber contribui para as ciências políticas de maneira interessantíssima. Repare que a dominação é uma parte da sociologia weberiana e que, portanto, vocês podem pensar de que maneira vocês são dominados pelas pessoas e de que maneira vocês dominam, a partir do slide tal como foi demonstrado.